Mas vou começar aqui pelo, acho que o nosso assunto do dia, investidor acompanhando todo esse desenrolar em relação ao arcabouço fiscal. Ontem a gente teve a aprovação do pedido de urgência para que ele seja votado o mérito na semana que vem. Agora, uma preocupação em relação se vão existir emendas ou não, apesar do relator ter já sinalizado que acredita que já está totalmente amarrado ali o texto. Mas eu queria entender também um pouquinho da sua visão em relação mais para o lado ali desta aprovação, se você acredita que isso já sinaliza como uma grande vitória para o Ministério da Fazenda, por exemplo, esta aprovação de ontem. Acho que é uma vitória mais do Arthur Lira e dos líderes dos partidos, que realmente eles que se organizaram. Eles ontem conseguiram mostrar numericamente o poder deles, então conseguiram votar com uma margem bem grande. A urgência, geralmente, ela é um teste para você ver se já pode colocar plenário ou não. Se você está com uma margem mais apertada, você precisa discutir mais. Se você está com uma margem mais ampla, significa que já está bem maduro. E acho que foi isso que o Lira tentou fazer na segunda-feira, quando ele ficou até altas horas reunido com os líderes para fechar um texto que agradasse todo mundo. Você viu que tinha vários partidos, inclusive o PL, votando. Então, muito mais que da equipe econômica, que a equipe econômica foi muito pressionada, muito criticada. Então, realmente, continua um protagonismo do Congresso. Acredito que vai continuar sendo assim ao longo desses próximos meses. Agora, ontem, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele engrossou o couro ali em relação a fazer uma pressão, vamos dizer assim, a redução da taxa de juros, num tom, claro, muito diferente, inclusive, do próprio presidente, que sempre tem ali um tom, acho que mais críticos, mais alto em relação à condução da política monetária. O próprio Haddad falou que ele opinar, sem atacar ali a autoridade do Banco Central é possível fazer essas críticas. Eu queria entender, na visão de vocês dois, inclusive do Cabral também, da forma como o texto está hoje votado, a gente não sabe se vão existir essas emendas, tem uma grande preocupação ainda se pode ter algum afrouxamento, como a questão do Fundeb, que é defendida pela mais a ala ali do próprio governo, que quer retirar o peso ali do Fundeb desse custo, mas a gente, do jeito que está, o próprio Haddad falou, tem margem já para começar a sinalizar um corte de juros. O próprio ministro, o próprio presidente do Banco Central falou que não existe ali não é mecânico e que a inflação ainda ela tem oscilações não lineares. Sim. Como vocês avaliam essa questão agora? Tem margem mesmo, Cabral, exatamente da forma como está, para se pensar em corte de juros nessa próxima reunião, como o governo defende? Zero, nenhuma. Para mim, juros só cai para finalzão do ano. PCA veio muito forte agora. Não está mostrando tanta tendência de queda em serviços assim. E o arcabouço, além de aprovar, tem que ver o efeito prático dele, Então, se considerar, para mim, esquece. Juros lá para outubro, novembro que cai. O governo, novembro, dezembro, no caso. O governo faz ali o lado dele, Claro, a gente até entende em falar, mas politicamente que tem esse espaço, mas tentando sempre entender a visão de economistas, de gestores, de estrategistas como você, Gustavo, todo mundo que passa aqui na nossa programação, todo mundo traz essa leitura. Você também acaba enxergando, como Cabral, que ainda não tem ainda ferramentas, o próprio IPCA, o último, trazendo ali uma resiliência ainda no setor de serviços. Isso pode mudar aí um pouco essa projeção do Banco Central para frente, jogar para frente? Eu entendo que assim, ontem no discurso do Campos Neto, ele mencionou novamente que não é mecânico. Ele mencionou novamente que a questão de serviços ainda está pesando na inflação, não só aqui, mas no mundo inteiro. E ele deu uma leve cutucada no governo falando que tem que enxergar ele falou, finalizou o discurso dele ontem falando, as metas de inflação têm funcionado no Brasil. Então ele quer saber exatamente, o Lula está pedindo para subir a meta de inflação de 3% para 4%, 4,5%. Isso vai mudar? Não vai mudar? O Haddad e o Simone Tebet vão votar para mudar a meta já para o próximo ano? Vai ser só para lá em 2026? Então, isso ainda é uma dúvida extremamente relevante para o Banco Central na hora de conduzir sua política monetária. Ele não vai mexer a taxa de juros desse ano sem ter uma certeza do que vai ser a meta para os próximos. E acredito que essa definição deve acontecer no final de junho. Então, para a próxima reunião, acho que sem nenhuma possibilidade. Aí, para o segundo semestre, vai junto com a questão fiscal, a meta, e se você vai ter algum outro avanço no Congresso.